Então vamos lá, começando a nossa ECC de hoje, aula de número 2, o nosso tema é adoração, questões semânticas da adoração. Então nesse tema de hoje, gente, nós vamos estudar um pouco, entender e aprofundar um pouco a respeito dessas palavras como culto, serviço, adoração propriamente dita. Então nós vamos estudar um pouco para a gente compreender o significado real da palavra adoração. E a partir desses significados, nós vamos mergulhar nas experiências que a gente pode ter compreendendo essa ideia do que seja a adoração. Nós vimos na semana passada, e aquilo que a gente viu na semana passada eu sei que foi muito importante, foi uma aula maravilhosa, porque nós vamos ver toda essa questão do amparo bíblico, adoração numa perspectiva bíblico-teológica. É muito importante que tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus, tudo aquilo que a gente empreende na obra de Deus, a gente tenha esse suporte bíblico e teológico, para que não seja apenas uma programação baseada nas nossas próprias experiências, nas nossas próprias visões de mundo, no nosso próprio formato, mas de fato tudo que a gente faça tenha base, tenha sustentação na palavra de Deus. Então, a gente sabe que cada igreja tem ali a sua liturgia, tem o seu estilo de liderança, e quando eu falo de estilo de liderança, eu estou falando no sentido mais da formatação do culto, de como é a liturgia de cada igreja, que não significa dizer que uma igreja adora melhor do que a outra, mas que existem formatos diferentes, liturgias diferentes, modelo de cultos diferentes, e que, na maioria das vezes, aponta para o mesmo propósito, que é exaltar a Deus, ou pelo menos deveria apontar para este único propósito, que é exaltar a Deus. Então, é impossível adorar a Deus sem algum tipo de liturgia. Embora a adoração prescinda de formas e de formas convencionais, neste sentido, até os cultos assim mal chamados não litúrgicos contêm esse tipo de elementos, ou esses tipos de elementos. Tudo parece ser deixado à espontaneidade, mas a própria espontaneidade tem já aqueles canais fixos de expressão e forma. Ou seja, mesmo aquela igreja, como muitas vezes nós nos declaramos, mesmo as igrejas que dizem nós não temos uma liturgia, nós não temos um modelo de liturgia, mesmo essas igrejas, de alguma forma, os seus cultos expressam uma liturgia. Isso é fato, isso já é uma liturgia. O não ter uma liturgia expressa uma imagem de espontaneidade, né? Então, se é espontâneo, é que naquela liturgia se permite que haja espaço para a espontaneidade. Algumas outras igrejas têm uma formatação mais severa, têm uma formatação mais rígida, e isso acaba por traduzir como aquela igreja funciona. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Mas mesmo as igrejas que dizem que não tem liturgia, de alguma forma está ali uma ação litúrgica. Tem uma hora para começar, tem momento da palavra, tem momento de se cantar, de comunhão da igreja. Tudo isso aí é um formato, é um roteiro de uma programação, consequentemente de uma liturgia. Bom, mas para que a gente possa mergulhar de fato no tema da lição, nós vamos entender a partir primeiro da própria palavra liturgia. O que é liturgia? Então vamos aqui mergulhar um pouco nessa história do termo liturgia, né, para a gente entender a importância da liturgia e como que a palavra liturgia veio ser atrelada à ideia religiosa, à ideia do culto. Então, leitorgia, ou seja, é uma junção aqui de duas palavras gregas. Liturgia, de leitos, que vem de leos ou laos, que significa povo, e ergon, que é obra. Aqui no grego você está vendo aí erga, né? É a palavra que aparece aí, que para a nossa língua aparece como
como tradução como obra. Então, este termo significa, ou pelo menos significava naquele momento, no seu nascedouro, indicava nas democracias gregas, segundo ali o grego clássico helenístico, ali dos helenistas, ou helênico, a prestação de um serviço por parte dos cidadãos de classe média no benefício da coletividade. Então, originalmente, era empregada a palavra liturgia no grego, na democracia, no início ali, nas democracias gregas, a ideia de alguém que prestava um serviço público. Eram cidadãos de classe média que de alguma forma podiam ter essa ascensão social e fazer uma espécie de prestação de serviço público, como hoje nós chamaríamos os funcionários públicos, né? Eram pessoas que faziam esse tipo de serviço. Também é usado dessa maneira também para referir-se a um serviço público, no caso a um servidor público, inclusive serviços pagos. Não era apenas uma ideia de serviço público no sentido da ação social voluntária, mas também aquilo que era remunerado, aquilo que tinha um salário, um sustento, também era chamado de liturgia. Lá no Egito ptolomaico e imperial, no período helenístico, se estende aí a prestação de um serviço por parte de empregados ou escravos desde o século II a.C. também ao serviço público. Então, tanto os cidadãos de classe média que prestavam um serviço público, voluntário ou sendo pago, quanto os escravos que eram ordenados pelos seus senhores que produzisse algo para o público, eram chamados, esse tipo de serviço era chamado, portanto, de liturgia. Ou seja, na origem da palavra, liturgia nada mais é do que serviço. É um serviço que se faz voluntariamente, que se faz espontaneamente, mas que até então, no início do seu significado, não tinha nada a ver e não estava ligado ainda à ideia mítica ou religiosa. Já quando você pensa na Septuaginta, o emprego desse termo liturgia e seus derivados para designar o serviço do templo por parte dos sacerdotes, por parte dos levitas, enquanto que os termos correspondentes em hebraicos são usados também para serviços que não sejam de culto. Então, por mais que liturgia, no sentido da sua tradução ou da sua origem e também dessa parentela com o hebraico, ou desse empréstimo do hebraico para cá, sempre vai ter essa ideia de que era um serviço, no caso, lá no Velho Testamento, a palavra liturgia ou serviço, que significava aqui no grego liturgia, lá no hebraico estava muito ligado à ideia do serviço que era prestado pelos levitas e pelos sacerdotes. E se você for ver lá no tabernáculo de Moisés, não só a ideia do serviço, do ministrar, no sentido da apresentação dos sacrifícios, que era o serviço de adoração do povo de Israel, mas o próprio cuidado com o tabernáculo de Moisés era, por assim dizer, uma liturgia, um serviço. Então vejam, mas não só isso, mesmo que a pessoa não estivesse prestando um serviço no tabernáculo, quando ela fazia algum tipo de serviço dentro daquela comunidade, o termo que se usava era semelhante a esse, liturgia. Bom, eu quero a paciência de vocês porque é um tema bem sistemático, né? Bem didático para a gente tentar aprender. Então, às vezes a gente está muito emocionado, né, com aquelas lições que são mais devocionais. Hoje nós vamos buscar algo um pouco mais aprofundado para a gente depois, e a gente vai experimentar também coisas maravilhosas, com certeza. Mas hoje a questão é atenção, tá? Colocar aí a cabeça, colocar o cérebro para funcionar, para a gente entender, depois de vocês fazerem anotações, estudar a apostila, para que então a gente consiga absorver e ensinar para outros.
O termo que tem aspectos míticos, políticos, ideológicos e religiosos foi evoluindo então em seu uso. Parte primeiro de uma ideia de serviço, depois entra nos seus aspectos mais míticos, porque tem a ver com esse serviço religioso, esse serviço para o ente sobrenatural, mas também tem uma questão ideológica, religiosa, política, enfim. Passa do mítico ao cultural e mais tarde especificamente ao religioso. Então, depois de um tempo, a palavra liturgia deixa de caber dentro da ideia do serviço público e passa a ser um termo de propriedade exclusiva da religião e tem a ver então com o culto. Na verdade, se você for observar, muitas palavras que no seu nascedouro tinham significado, com o passar do tempo ganhou um outro significado. Por exemplo, quando a gente pensa hoje numa questão muito comum hoje, que a gente ouve muito. Hoje tudo é fobia. Por exemplo, homofobia. Se você for pensar na ideia da fobia, nós vamos pensar em medo, não é? Mas hoje se empregou esse termo para uma aversão à homossexualidade, por exemplo. Mas, por exemplo, quando a gente pensa hoje em um termo muito comum, pedófilo. Se nós pegarmos o termo pedófilo no grego e a gente separar esses dois termos, são duas palavras que estão ligadas, tipo pedo e filo. Filo significa amor, afeição. É uma afeição. E pedo é criança. Quando você vai levar uma criança ao médico, você leva ela ao pediatra. Então a palavra pedófilo significa amor e amizade à criança. Originalmente é isso, é como filosofia. Filo, amor. Olha só, filo de pedófilo também. Então filo significa amor. Filosofia, sofia, conhecimento, sabedoria, saber. Filosofia é afeição, amizade, amor ao conhecimento. Então veja que com o passar do tempo as palavras vão ganhando significados diferentes. Por exemplo, às vezes entra para um ambiente mais cultural, mais local. Quando a gente diz aqui em Belém, por exemplo, fulano de tal é ralado. Isso é um termo usado aqui em Belém. A gente não quer dizer que ele é ralado, que ele se ralou em alguma coisa. Mas foi um termo que foi transformado para expressar um adjetivo, para adjetivar alguém. Quando a gente diz pior, nem sempre quando a gente diz pior, a gente está dizendo que aquilo é algo ruim. Por exemplo, hoje eu cheguei cedo, graças a Deus. Aí alguém disse, é pior, né? Ou seja, que bom. Então as palavras elas vão ganhando significação à medida que elas vão passando com o tempo e determinada cultura e até mesmo ciência toma posse daquela palavra. Então vamos lá. Tendo dito isso, vamos prosseguir. Na realidade, se analisarmos a história desse conceito, vamos ver que as primeiras definições aparecem ali no século XVII. E aqui, segundo o enfoque puramente semântico, para a gente poder entender a palavra, literalmente pode significar festa, celebração e ainda culto, que é latreia. Então a liturgia, com o passar do tempo e a partir do século XVII, ganha esses adornos, essa plasticidade para significar mais do que um serviço, mas uma celebração, uma festa, um encontro onde pessoas vão celebrar, vão festejar, vão se alegrar. No Antigo Testamento, equivalente para liturgia, vem festa, que é rag, dança e sarete, que é serviço. Tem a boda, que é obra, serviço, que também se usa para atos litúrgicos. Então você vai começar a perceber que várias palavras se desenrolam
advém da palavra liturgia, estão entrelaçadas e significadas na sua expressão com a palavra liturgia, que nada mais é até então, uma festa, uma obra, um serviço, um lugar de dança. A própria dança, por incrível que pareça, especialmente no Velho Testamento, era muito importante, era muito boa. Quando você olha para a igreja, especialmente para a igreja cristã de um tempo para cá, a gente começou a perceber que a dança retorna para dentro das igrejas. Hoje em dia não está tão como era antes, mas lá, né, com os primeiros cristãos, você vai ver que a dança não fazia parte da liturgia, mas lá no Velho Testamento a dança era algo muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, para a palavra aleluia, Halel e Yah, Halel é uma palavra hebraica que significa louvor, que significa elogio, enaltecer, falar bem. E Halel tem um monte de palavras, Halel ou Halal, tem um monte de palavras que estão na mesma raiz etimológica da palavra Halal ou Halel. Inclusive nas línguas cirofenícias, nas línguas antigas, chamadas línguas mortas, junto com o hebraico, você vai ter uma que é Mahalat, que significa poema, ode, hino. Você vai ter Halaf, que significa extinguir-se, sumir. Marrou, que significa dança. Olha só. Então, você vai ver muito presente nos salmos de Davi, nos salmos da Bíblia, a expressão de alegria na dança do povo de Israel. Então a dança, ela não tem nenhum problema de entrar na nossa liturgia, com certeza. Vamos lá. De acordo com von Almen, tanto uso desta palavra, lembre-se que estamos falando de liturgia. No Antigo Testamento e no Novo, quanto sua acepção, a sua concepção profana, dão duas indicações interessantes sobre o culto. Número 1. Por um lado, designa ali uma ação do povo ou de uma comunidade, não do clero, ou seja, não da liderança, não daqueles que estão no sacerdócio, quer dizer, reivindica ali uma secularização do culto. O que é isso aqui? Essa ideia expressa primeiro que não partiu do clero, não partiu de cima, partiu do povo, da comunidade, que começou a utilizar essas expressões menos amarradas, essas expressões menos religiosas, um pouco mais soltas, quase que secularizadas, e o povo começa a fazer isso. Isso então começa a ser chamado de liturgia. É a liturgia do povo, é a liturgia da celebração do povo, que deixava o clero muitas vezes com aquela sensação de isso está certo ou está errado, e ficavam ali sem se envolver, mas sem poder mais intervir. Segundo, e por outro lado, também designa um ato político, civil, em que os ricos substituem por suas ações ou por suas contribuições aos pobres que não podem pagar. Aqui, como uma espécie de ação de substituição, como os pobres não podiam ofertar, não podiam oferecer nem só dinheiro como oferta no sentido material, mas o seu serviço e as suas habilidades, os ricos agiam com essa liturgia, com esse serviço, abençoando, ofertando aquilo que os pobres não podiam fazer. E isso acabou se transformando num ato puramente político. Então este termo indicaria que a igreja, por meio da liturgia, olha só que coisa linda, substitui ao mundo que não sabe nem pode adorar ou glorificar ao Deus verdadeiro. Assim, por meio do culto, a igreja substitui ao mundo diante de Deus e o protege. De modo algum isto substituiria a responsabilidade de cada ser humano, lógico, de buscar a Deus, mas a comunidade cristã, com sua liturgia, estaria presente no mundo como luz e testemunho. Isso é muito lindo, né? Então é como a igreja, tendo esse parâmetro dos ricos que ofertavam em lugar dos pobres,
a igreja ganha essa dimensão de oferta substitutiva. Como nem todo mundo adora e celebra a Deus, Deus tem na terra pessoas que fazem isso. E eu acho interessante, eu vou fazer um link aqui com vocês, espero que a gente consiga, que dê tempo de a gente mastigar. Mas, por exemplo, com os levitas que serviam lá no tabernáculo de Moisés. Quando o povo de Israel estava escravo no Egito, que Deus, com a última praga que foi lançada sobre os egípcios, que foi a praga da morte dos primogênitos, quando Deus poupa os primogênitos de Israel e elimina os primogênitos dos egípcios, depois disso Deus chama Moisés e diz: olha, todo primogênito é meu, todo primogênito me pertence. O que significa dizer que a partir daquele ato de poupar os primogênitos deveriam ser consagrados a Deus. Quando Deus manda construir o tabernáculo de Moisés, ele então propõe uma oferta de substituição. Já que os primogênitos pertenciam a Deus, vou usar uma expressão para facilitar, como se Deus estivesse fazendo uma negociação. Eu devolvo para vocês os primogênitos, eles deixam de ter a responsabilidade dessa consagração compulsória, digamos assim, mas vocês vão me oferecer uma oferta substitutiva. E essa oferta seria a tribo de Levi, que iria cuidar do tabernáculo. Olha que coisa tremenda. Então tem muito a ver com essa ideia de que a igreja estivesse como substituto daqueles que não adoram, e dentro da igreja, os ministros de adoração e aqueles que servem na obra de Deus estariam servindo no lugar daqueles que estão ali, que frequentam a igreja, mas que não servem. Então sempre Deus vai ter alguém que se levanta, que se desperta para prestar uma liturgia ao seu nome, que é o seu serviço e a sua adoração. É muito significativo notar que no Novo Testamento, ao referir-se a atos de culto, desconhece ou evite os termos pré-cristãos, mas usa liturgia quando se refere à ação mediadora de Cristo como sacerdote e à ação comunitária. Olha que coisa linda. O próprio serviço salvífico de Cristo, a sua própria ação salvadora, o seu próprio sacrifício, pode ser chamado de uma liturgia, que foi um serviço de salvação. Então deduzimos que o termo é usado sem distinção ou indistintamente de seu paralelo, que é latreia, que pode significar ou incluir, como veremos, o aspecto mais profundo e espiritual do culto. Nós vamos ver, a gente vai aprofundando até que a gente vai purificando a palavra para que ela se torne e ela seja exatamente aquilo que nós cremos hoje. Ou seja, liturgia é o culto comunitário da igreja que expande o sacerdócio de Jesus Cristo e tributa a Deus a mais alta glória por meio dele. Na semana passada nós falamos que a nossa adoração em Cristo Jesus, ela encontra em Cristo Jesus a sua perfeição. Então é Jesus esse centro, é Jesus esse modelo, pelo que ele viveu, pelo que ele serviu, pelo que ele fez e hoje pelo que ele é. O Deus que nós adoramos é através dele, ao declararmos sua grandeza e sua poderosa ação salvadora, nós estamos prestando uma liturgia. Então o culto comunitário da igreja é uma expansão, é uma extensão do sacerdócio de Cristo, tanto é que nós somos considerados, a igreja do Senhor Jesus é considerada uma igreja sacerdotal ou um reino e um sacerdócio. Aí vamos seguindo para essa palavra que a gente conhece tanto, que é a palavra culto. Etimologicamente, a palavra culto mais ou menos tem o mesmo significado que liturgia. Os dois termos são usados em relação à expressão religiosa, tanto individual quanto corporativa. Culto vem de latreia, que simplesmente
denota o culto de adoração a Deus. Em Hebreus se fala de ofícios do culto, quer dizer, adoração corporativa, mas também por seu uso no Novo Testamento se refere à consagração. Então, culto, entendemos e devemos entender que a partir dessa ideia de latreia, o culto, ele não é apenas o momento em que a igreja se reúne, mas ele é um momento de consagração. Toda vez que você consagra um tempo, uma atenção, seja na sua casa, seja numa caminhada como eu faço, seja no carro, você está ali prestando um culto. Então, culto vem de latreia, que simplesmente denota essa ideia de culto de adoração, como nós vimos. Em outras palavras, o culto repousa, no caso em última instância, em um profundo compromisso pessoal com Deus em amor e temor. E aqui a gente resgata o que nós falamos na semana passada, que não dá para desvincular, não dá para separar de forma alguma, não dá para você distinguir o culto que a gente celebra na congregação, chamado de culto congregacional, que a gente tem chamado de corporativo, da sua vida pessoal. Se a sua vida não for um culto diário, se você não tiver vários momentos de cultos no seu dia a dia, pode ser que seu culto do domingo à noite esteja muito superficial e muito plástico e sem profundidade e sem legitimidade. Por isso que é muito difícil às vezes, né, e eu falei isso também semana passada, a gente imaginar que basta a gente chegar lá na igreja e pegar músicas bonitas que a gente vai conseguir levar o povo à adoração. Porque música bonita pode levar à emoção. O som mais pulsante, um som mais intenso, pode levar as pessoas a uma vibração. Mas a adoração, ela precisa ser desenvolvida no nosso dia a dia, não é? Precisa ser construída na nossa atenção concentrada em Deus no nosso dia a dia. É significativo que, apesar de que latreia tem estes dois usos, o de que também se refere à homenagem que é rendida à divindade. Culto é culto, gente. Culto sempre vai expressar uma homenagem. A ideia de culto é homenagear. É significativo que, apesar de que latreia tem esses dois usos e de que também se refere à homenagem que é rendida à divindade, aqui você vai ver em Mateus e Lucas que aflora novamente um princípio básico da genuína adoração cristã, que é a base da relação individual com Deus. Isso vai ser martelado frequentemente. O culto congregacional, ele é um ápice, ele é uma apoteose, ele é um momento apoteótico da vida de todos os membros da igreja, que desenvolve a sua adoração no serviço ao necessitado, que desenvolve a sua adoração num ato de consagração a Deus, no momento de solitude, no momento de silêncio, no momento de entrega pessoal, no reconhecimento de uma intervenção divina, e que vai gerando dentro de nós essa expectativa de ter uma oportunidade de declarar publicamente nossa paixão, nosso amor, nossa devoção a esse Deus. Quer dizer que tanto o culto pessoal quanto o culto corporativo ou o culto congregacional se fundamentam não em um sistema, não em um ritual. Embora o ser humano necessite deles como meio de expressão, há uma necessidade do ser humano de se fatiar o tempo e separar um tempo para que haja um formato, para que haja uma expressão. O culto do domingo à noite, por mais que seja um culto maravilhoso, ele não é a única forma de servir a Deus, culticamente falando. Então, mas é a relação pessoal com Deus que fundamenta, que estabelece de fato a minha vida de adorador. Eu não sou adorador porque frequento todos os domingos a igreja ou porque ministro dia de domingo na igreja. Eu sou adorador porque eu obedeço a palavra de Deus, porque eu vivo em santidade, porque eu separo tempos no meu dia a dia,
de contemplação, porque eu tenho uma relação pessoal com o Senhor nosso Deus. Lógico, e aqui falando com os ministros de adoração, lógico que a nossa responsabilidade como ministro de adoração é de extrema importância. Porque eu não só vou estar ali ministrando louvor a Deus, oferecendo a minha adoração a Deus, mas eu sou uma espécie de facilitador. Eu vou ajudar essa igreja de forma litúrgica a expressarem-se diante de Deus com aquilo que eu toco, com aquilo que eu canto. Por isso, não a música que a gente ministra na igreja e o modo que nós estamos ministrando na igreja não podem estar também distintos da nossa vida com Deus. Porque senão, gente, se você, como ministro de louvor, é alguém que está em prostituição, alguém que está em pecado, está distante de Deus, em desobediência, rebelde, coração amargurado, com raiva de um e de outro, e você vai ministrar louvor, você não vai ministrar louvor, você vai tocar. Ministrar louvor é quando você já foi profundamente tocado por Deus ao longo do seu dia a dia, e lá nós vamos derramar diante de Deus e ajudar a igreja a juntamente conosco estar em adoração diante do Senhor. Orlando Costa sugere o seguinte: torna-se claramente evidente para os autores do Novo Testamento o fato de que a morte e a ressurreição de Cristo anulou a velha aliança. Não significa anulação das celebrações litúrgicas, ou seja, a necessidade de ter um sistema de adoração religiosa. É que o culto é tão parte do novo Israel como foi do antigo. É que o culto dessa igreja hoje, que nós chamamos a igreja, que nós consideramos ser a igreja a partir da graça de Deus, né, através de Jesus, ela deve continuar adorando a Deus como Israel adorava. Agora entra nesse bojo de adoração da igreja a figura de Jesus, como Deus que nós cremos que Ele é. Então, o culto é tão parte do novo Israel como foi do antigo. Assim como a lei e os profetas não foram destruídos com a aparição de Cristo, assim tampouco desaparece a ideia de um sistema de adoração pública. Em Cristo, esse sistema foi reavaliado, recriado e transformado exatamente pela presença de Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cordeiro de Deus, que passa a ter um lugar na liturgia da igreja, na adoração da igreja. As necessidades para a prática cultual variam, mas há algumas necessidades básicas que, de certo modo, a justificam. Número 1. As necessidades sociais. O ser humano é, por natureza, um ser social. A sociabilidade do ser humano está presente na construção da sua família, na saída para os primeiros dias de aula, na creche, na faculdade, na rua de casa, na vizinhança. Vai sempre aparecer essa ideia de agregamento, essa ideia gregária, social do ser humano. Então, essa necessidade de amizade e de companhia, lógico que é básica do ser humano. Todas as condições humanas podem encontrar laços nos cultos, que transcendem as divisões sociais de raça, de nacionalidade, acadêmicas ou de estado social. Que coisa linda isso! Na hora do culto, gente, na hora que estamos adorando, não importa se a pessoa fez um doutorado, não importa se a pessoa é um semi-analfabeto, não sabe ler, não importa se a pessoa é de uma patente altíssima lá numa corporação militar e o outro que está ao lado dele é de uma patente mais inferior. Não importa se quem está do lado dessa pessoa que tem o seu emprego e ganha o salário mínimo é o dono da empresa. Não importa a raça, não importa nada. Ali, esse nivelamento social
talvez aconteça de maneira mais sublime, porque de fato Deus não vai fazer acepção. Pode até acontecer que na igreja haja esse tipo de acepção, mas Deus não. Quando Deus está recebendo a adoração, ele não dá uma atenção especial para aquele que é mais rico e nem para aquele que é mais pobre. E nem vai dar uma atenção diferenciada para aquele que fala mais bonito e para aquele que não fala tão bonito. Ele vai receber a adoração que é expressa pelo coração, pela vida de cada um. E é aí que há um processo de nivelamento, onde todos nós nos tornamos iguais. A única diferença que vai haver é na intensidade da entrega, da devoção, do amor, da paixão que cada adorador vai apresentar diante de Deus. Não tem a ver com o valor que ele entrega na hora de uma oferta, na hora de um dízimo. Não tem a ver com o tipo de coreografia que ele faz, se ele bate palma, se ele grita mais alto. Nada disso. Tem a ver com aquilo que vai no coração de cada um. Segundo, nós vemos no culto essas necessidades intelectuais também. Elas aparecem. O culto oferece guia em meio da perplexidade e confusão que se cria na vida. O culto oferece o que se busca na vida: significado, perspectivas e propósitos sólidos para viver. Quando você vai à igreja, de forma intelectual, a palavra é ensinada e ela é interpretada intelectualmente, ela é compreendida intelectualmente. Ela oferece subsídios para a gente lidar com o dia a dia. Muitas vezes você aprende coisas numa pregação que você não aprendeu lá na faculdade, que você não aprendeu num curso qualquer, mas às vezes na pregação uma palavra é dita que você aprende, de maneira que você consegue lidar, por exemplo, um pai consegue lidar com o filho através de uma pregação, resolver uma situação de intriga, de entrevero com alguém, por causa de uma pregação que afetou essa pessoa e que lhe abriu a cabeça e que lhe deu um recurso intelectual para lidar com aquela situação e até e ofereceu a essa pessoa instrumentos para correr atrás de uma solução. Terceiro, as necessidades psicológicas também são atendidas. A prática cultual desenvolve uma sólida afirmação de fé que garante segurança frente à insegurança dos postulados da sociedade. A gente sabe o quanto a fé é importante para uma melhor adesão, por exemplo, a um tratamento médico de alguém que está enfermo. A fé, ela tem o seu componente que atua no nosso psiquismo. Uma pessoa que muitas vezes está desanimada, muitas vezes até em depressão de fato, diante de uma palavra, diante de um momento de culto, ela tem uma intervenção, a sua alma responde e o próprio organismo, o próprio corpo começa a liberar ali uma substância como a serotonina, que pode ter uma explosão dentro dela diante de alguma coisa ali, porque isso é fato, gente. Isso é fato. Quantas pessoas chegam na igreja com uma sensação de abandono, de fracasso, uma tristeza, uma sensação de falta de prazer de viver, uma sensação de morte, um gosto de morte na boca. E aí vão, às vezes com um louvor, uma música que é ministrada ali na igreja, uma palavra, alguém que chega e diz uma coisa, ali acontece uma transformação no estado de humor daquela pessoa, de humor rebaixado, tem o seu estado de humor restaurado. Isso acontece. E isso é uma ação de Deus no psiquismo, né? No psicológico da pessoa. Em quarto, claro que a liturgia, o culto, o latreia, vem e atende às necessidades religiosas. Não negamos a presença de Deus em todos os lugares, mas é evidente que o culto coletivo oferece solução a estas necessidades. A fome e a sede de um contato com Deus podem ser saciadas e mitigadas através do culto comunitário. Eu acho tão lindo, gente, tão lindo,
quando uma pessoa que por alguma razão, uma enfermidade, uma viagem, uma escala de trabalho, que perdeu às vezes alguns dias de culto, e quando chega o dia que ela tem condições de ir à igreja, ela vem morrendo de saudade, com um desejo ardente de estar ali adorando a Deus. E é triste ver pessoas que passam tempos e tempos sem frequentar a igreja, sem vir à igreja, e parece que não sentem falta de nada. Parece que nada. E aí começam a incluir coisas na sua vida, né? Começam a colocar coisas, desculpas, e aí começam a definhar espiritualmente. Isso é muito triste, mas é lindo quando a gente chega o dia do culto, que a gente vai com aquela sensação: que bom que hoje eu vou adorar a Deus. Isso é lindo. Claro que, por outro lado, é inegável que a devoção do ser humano procura expressões externas audíveis e visíveis. Estas podem chegar a ser simplesmente manifestações separadas da vida cotidiana, ou seja, atos religiosos. Entretanto, um bom entendimento do que é a realidade, o culto integra a vida, as expressões autênticas, nativas e devidamente canalizadas. Todas essas experiências, todas essas expressões que estão em nós, que são respostas a uma contemplação de que Deus é, quando a gente está com a igreja, com o corpo, oferecendo essa adoração, ela encontra aí um canal muito mais livre e muito mais, eu diria, legítimo para ser expresso. Aí vem a palavra adoração, né, que é uma palavra também que a gente fica se perguntando o que significa. Eu tenho aqui no grego a palavra proskuneo, que significa reverenciar ou homenagear. No Novo Testamento ela é usada pelo menos 59 vezes, e nesse caso para indicar a comemoração que rende a uma pessoa ao prostrar-se aos seus pés. Então a ideia de proskuneo é ir para prostrar-se. Procneio, ou seja, eu vou para me abaixar, para me prostrar aos pés de alguém que eu considero de suma importância para a minha vida. Indica o fato de prestar homenagem, um tributo a um ser divino. Sua tradução literal aqui, e isso é lindo, gente, significa abaixar-se para beijar a mão ou o piso diante da pessoa. Então a ideia aparece nessa seguinte expressão: adorar significa baixar-se para beijar a mão do ser adorado, ou abaixar-se diante do ser adorado para beijar o chão que ele pisa, no sentido de total reverência, de total entrega. Há uma outra, inclusive um outro significado muito importante, uma figura que aparece no termo proskuneo, que dá a expressão do cão que lambe os pés do seu dono. Essa é uma expressão fabulosa de adoração. É o cão que, na sua submissão, no seu amor pelo seu dono, lambe os pés dele, reconhecendo sobre ele que aquele é o seu tutor, que aquele é o seu dono. Então, já no Antigo Testamento, e isso é interessante, nesse sentido é mais esclarecedor então, lá no Velho Testamento, esse vocábulo usado ali por mais de 170 vezes, que indica adoração, é a palavra shashak, e que se traduz literalmente como inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se, rendido, entregue, abandonado ao ser adorado. Beijar denota contato, aproximação, relação. Pode-se reverenciar ou homenagear à distância, mas o beijo requer aproximação, contato. Não tem como adorar Deus distante. Tem que chegar junto, tem que se aproximar, tem que se inclinar.
Também consideramos importante outros dois termos usados no Novo Testamento para indicar adoração. O sebomai, usado 8 vezes, que tem sua raiz na palavra sebas, temor, e latreia, o qual a gente já avaliou, já analisou, né? Em nossa língua, o uso comum de proscuneio, pros em relação a e cuneio, beijar, é que se refere à reverência que se rende a uma pessoa especificamente, a reverência e honra que se deve render a Deus. Então, está tudo muito ligado, né? É prestar uma homenagem, é prestar uma reverência, uma entrega e uma homenagem a alguém. Apesar de que em nossa mentalidade a adoração tem mais a conotação de uma experiência subjetiva e pessoal, em oposição a um sistema litúrgico mais desenhado, não é? O termo se usa como equivalente do termo saxão, que hoje a gente vai ouvir muito, né? O worship, que é o inglês arcaico, que a gente conhece hoje como worship, que se refere a dar tributo de dignidade ou valor a um objeto ou a uma pessoa. Então, atualmente, em inglês se usa a palavra worship, que é nada mais que uma contração do velho termo anglo-saxão mencionado aqui, mas o worship transmite a mentalidade latina, a ideia de um sistema litúrgico ou formas, mais do que de relação pessoal com Deus. Agora preste atenção numa coisa. Hoje, infelizmente, se transformou a palavra worship num estilo musical, não é? Então pense a música de adoração. Gente, não dá pra gente classificar a música de adoração, porque às vezes você pode cantar uma música que você vai prestar a Deus, que alguém vai dizer, isso não é música de adoração. E quem disse que não? Não existe um compositor que é específico de música de adoração. Se você for ver o livro dos Salmos, tem música de tudo quanto é tipo, letras de diversos tipos. Então não é um termo utilizado e nem deveria ser utilizado apenas para um estilo musical, ainda que tenha sido assim. Então, quando nos referimos ao culto público, a reunião pública, geralmente traduzimos o termo como serviço de adoração, o worship service, que não indica em nossa mentalidade necessariamente adoração como experiência espiritual. Daí a necessidade de comparar o termo em inglês, mais ainda em nossa própria língua. Muitos não têm plena consciência de que a adoração cristã, nesse caso no sentido bíblico mais profundo, indica prostração, reconhecimento de autoridade e relação com essa autoridade, mas isso faz ressaltar a experiência acima do sistema. Queridos, em síntese, para a gente terminar, que só faltam 2 minutos, a adoração ela vai para além de um sistema religioso, ela vai para além de um estilo musical, de um mover momentâneo, de um movimento cultural, musical de uma certa era, vai muito mais além do que isso. Donald Hustad enfatiza isto quando define a adoração cristã como a resposta afirmativa do ser humano a Deus, o qual revela-se a si mesmo como Deus triuno ou trino. Nós não buscamos às cegas ou no vazio. Ele dá o primeiro passo, revela-se, mostra-se a si mesmo em poder e amor. O ser humano lhe reconhece e lhe responde afirmativamente, convertendo-se a ele, e começa assim uma relação experimental que é prioritária na adoração cristã. Então a liturgia tem que ver mais com nossas formas, cultos, com nossa atitude de adoração. Então a liturgia, ela é a formatação, e o culto nada mais é do que a nossa atitude, a nossa entrega, que aparece formatada dentro de uma liturgia. E assim a gente se despede. Beijo, até a próxima segunda-feira, a próxima lição.